Olá, estamos aqui para mais um vídeo de Contos Maravilhosos. O projeto é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo e a Fundação ArcelorMittal, com a realização da Cooperativa dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo, com patrocínio da ArcelorMittal e da Belgo Becar, através do PROAC. O Contos Maravilhosos é um projeto que tem como objetivo principal estimular e promover o contato da criança com o universo da literatura e também de valores sociais, através de uma ferramenta muito conhecida que é a contação de histórias. Hoje nós vamos conversar com Priscila Amaral, que tem muito a compartilhar conosco aqui de sua vivência e que vai abordar o tema Acesso à contação de histórias em tempos de pandemia. Olá, Priscila, tudo bem? Oi, Wagner, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer imenso. Que bom. Priscila, conta pra gente, então, como que se dá a diferença entre contar a história no virtual e no real? Você, pela sua vasta experiência, teve que se adequar à pandemia, essa situação nova que vivemos. Então, conta pra gente qual foi essa diferença e se houve alguma dificuldade que você tem enfrentado. Wagner, eu fui perceber essa diferença agora, porque eu voltei a trabalhar faz uns 2 meses em um parque, no Parque Oriental, lá em Ribeirão Pires, e aí que eu percebi, assim, porque é diferente. É como no teatro, você precisa ter aquele encontro, é o olho no olho, e aí você vê que conforme a recepção do grupo, que às vezes são famílias ali com as crianças, aí tem histórias que você conta, eles riem, e aquilo você vai dando uma cor conforme a recepção. Às vezes você vê que se emocionam, você se emociona também, então parece que o público vai te orquestrando também, assim como no teatro. Que a contação de histórias, ela nasce também desse encontro, dessa roda. E o Luiz Cherubini, que é lá do Teatro Sobrevento, eu estava conversando com ele falou assim, olha, para o teatro, e aí eu faço essa comparação. Eu falei assim, olha, o teatro no vídeo é outra coisa. Talvez a gente esteja descobrindo uma outra linguagem, que é interessante também e é uma linguagem muito próxima do audiovisual. Então, às vezes, é a questão, por exemplo, você vai contar histórias no vídeo, brincar com aquele dispositivo, não negar o dispositivo. Então, você aproxima o rosto da tela, sai, você brinca com aquilo. Então, ou seja, você tem que saber aproveitar aquele espaço da telinha que você tem, né, e tirar o melhor proveito dela, né? Muito, muito bacana. E, Priscila, você acha assim que os pais, os professores, arte-educadores, do modo geral, diante de toda essa dificuldade, a contação de história, no caso, ela foi uma senhora de uma ferramenta, né? Então a gente brinca, será que os pais, professores teriam sobrevivido a essa pandemia? Agora estamos no final dela, já teriam sobrevivido sem essa ferramenta importante que é a contação de histórias? De modo algum, de modo algum, assim, não teria, porque o ouvir histórias, ele traz uma identificação, você se identifica com uma situação, ele te traz respostas para dúvidas, questões que você está vivendo, isso tanto para o adulto quanto para a criança, aí depende também da experiência de cada idade. A criança, ela tem uma experiência que é própria dela, nós adultos temos outras experiências, ela te leva para a coisa da fabulação, de você ir para um outro lugar. Eu acho que assim, essa possibilidade de ir para outros lugares através das histórias e do entretenimento, assistir uma série de TV, se a gente não tivesse tido isso, nossa, muito teria bacana, morrido. É muito bacana essa abordagem. Uma coisa que eu queria colocar para você, assim, então, com relação a escolhas de histórias, como você falou, os temas, as opções, sugestões são infinitas, né? Tem alguma, não vou dizer sugestão, né? Mas existe uma melhor história a ser contada? Ou, quer dizer, acho que história é sempre muito boa, né? A história, lógico, dependendo da faixa etária da criança, eu acredito, você vai fazer um tipo de abordagem, usar uma linguagem. Mas você, dentro da tua experiência, você acha que existe algum tema, alguma história que não seria legal trabalhar com a criança? Se algum tema considerado meio proibido, vamos chamar assim? Como que é isso? Eu acho que todos os temas são válidos, assim, até como eu disse, assim, a criança ela não vai ter um entendimento, se você falar sobre o tema morte, nós temos toda uma bagagem e até uma vivência, que a criança às vezes ela não teve. E para ela, assim, ela não vai ver com o peso que a gente
que a gente tem através da nossa experiência. Então é interessante, assim, eu digo que nós somos inquilinos do planeta. E a criança é um inquilino que ele acabou de chegar, então a gente vai acolher, né, de braços abertos. Então é necessário que o adulto, ele fale sobre, olha, você está chegando aqui agora. Então nesse espaço nós temos isso, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. Isso é um ato de amor, você falar sobre todos os temas. Aí está o como falar. E aí eu vejo assim, por exemplo, eu trabalho muito com a literatura, a gente chama de literatura para a infância, que ela atinge o estado da infância. Esse estado da infância nós temos, não só a criança. A criança ela está vivendo esse espaço, né? E a gente tem, através da memória, e isso é muito poético. É muito poético, assim, porque traz cheiros, sabores. Falar da poesia, eu acho que é uma coisa incrível. Acho que a poesia não deveria abandonar a nossa vida nunca. Ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. E acho que nada melhor do que a gente trabalhar a fantasia através da contação, através da literatura. E por falar em literatura, a gente sabe que todas as histórias, tudo que temos hoje, elas surgiram dos livros, né? Falar principalmente dos clássicos, da literatura universal, né? Fala um pouco pra gente sobre o que é essa diferença do contar, do ler um livro para uma criança e do contar a história. Como você vê isso? Eu não vou colocar em peso de valores, mas conta pra gente a diferença disso. O contar histórias, muitas vezes você vai se remeter a um conto de fadas, a um conto popular. Isso é ancestral, está no nosso DNA, assim. Então, e os contos de fadas, você pesquisando, você vê que ele tem uma questão um pouco polêmico isso que eu vou falar, mas um pouco de autoajuda. Você tem uma questão, e é necessário que haja o final feliz. Para você, nossa, ufa, tem um final feliz, assim, sabe? Então, assim, ele traz questões para você, e aí você também, como você está ouvindo, você vai imaginar. O livro, ele tem uma materialidade, então aí tem o lúdico, que você vai brincar, tem livros sanfonas, principalmente crianças, bebezinhos, assim. Então você coloca o livro sanfona, assim, no chão, para ele aquilo é um labirinto, ele vai brincar, ele vai entrar junto, é uma experiência. Embora os dois são uma experiência, mas eu acho que tem a questão do tato, que é através do livro, que você pode brincar com essa materialidade do livro. Ele já acaba tendo dando um valor real àquele objeto, sem saber do conteúdo, mas ele já acaba tendo uma vivência com aquele produto, aquele objeto, aquele brinquedo, que é o livro, e estabelecendo com isso uma relação de respeito, que isso vai futuramente se transformar num valor assim sociocultural fantástico para ele enquanto pessoa, né? E os pequenininhos, eles estão muito numa fase assim, a comunicação deles se dá pelo tato, né? Sim. Tanto que você vê, eles querem mexer em tudo. Mexer em tudo, levar tudo à boca, né? Sentir sabor, a comunicação, verdade. É a comunicação deles. Isso é perfeito. E agora, Priscila, uma última pergunta. Agora nós estamos nesse período de pandemia e tal, nunca tivemos tantas atividades virtuais, né, no mundo, eu posso falar assim, e, né, a nossa vida se transformou e tudo mais. Então, as atividades culturais, artísticas, recreativas, muitas foram virtualmente, né? Você acha que, na tua opinião, né, eu já tenho a minha opinião a respeito disso, mas você acha que houve uma saturação desse excesso de atividades virtuais? Ou agora estamos aí prevendo, estamos já, né, no advento das aulas presenciais novamente, vamos acreditar que tudo vai voltar ao normal. Você acha que houve uma saturação da contação? Você acha que isso pode permanecer? Você acha que o virtual veio para ficar? O que ele vai... As atividades presenciais vão voltar a ganhar uma força? Como você vê isso? Eu vejo assim, as pessoas estão cansadas de estar em casa, então você vê essa... Agora que está tendo essa reabertura aos pouquinhos, você vê que as pessoas querem sair, querem pelo menos olhar outras pessoas, assim. Eu acho que assim, é uma outra linguagem, que às vezes você vai querer em casa, e isso é muito legal também. Hoje a gente está mais ativo no que a gente assiste.
menos receptivo. Você vai você escolhe o que você quer assistir. Então, eu acho que vai ser a partir daí, eu quero assistir uma contação de histórias. Então, você vai escolher o canal, o contador de histórias que você gosta. Eu acho que vão continuar. As duas, os dois meios, assim, tanto o presencial quanto o virtual. Mas eu acho que por um bom tempo a gente vai ficar um pouquinho, enquanto puder, pelo presencial. Priscila, nós sabemos que todas as histórias que nós ouvimos e transmitimos, elas partem de um livro, em geral, né? Tanto da literatura universal, do nosso folclore nacional, que é riquíssimo, né? E você, que é uma pessoa que lê bastante, tem sua profissão na contação de história, fala pra gente um pouco do que você vê da diferença entre se contar uma história ou se ler um livro para criança, o contato dela com o livro. O que você me diz? Tem uma diferença, porque assim, você, ao fazer uma mediação de leitura, que a gente chama de mediação de leitura, o contar histórias com um livro, ele tem uma materialidade. O papel, a capa, o formato são pensados, principalmente em livros ilustrados, que são muito para a infância. Eles são pensados como meio de narrativa. Às vezes um livro sanfonado, a criança brinca com aquela materialidade. O contar histórias, muitas vezes você vai contar contos de fadas, contos populares, e aí isso é ancestral, está no nosso DNA. São histórias arquetípicas e simbólicas. Então, e a criança, aí ela não tem a materialidade, mas ela tem a imaginação, que isso é muito poderoso. Então ela vai criando o personagem na cabeça dela, ela vai criando o ambiente, ela vai contando junto. Mesmo que ela esteja só ouvindo, ela está contando junto. Nossa, muito bacana. E a gente sabe que hoje no mercado existem muitos livros que são laváveis, tem livros que a criança gosta ela tem vontade de morder o livro, de brincar com o livro. Então eu acho bacana essa relação que ela estabelece com esse objeto, que ela não sabe ainda muito bem do que se trata, mas ela já estabelece uma relação de respeito, eu acredito, com esse objeto. Ele passa a fazer parte da vida dela. E mais adiante, então ela descobre que dali de dentro sai todo esse universo do imaginário infantil, que realmente é uma loucura. Muito bacana isso, né? E aí tem isso também dela. A criança, na primeira infância, tem uma fase que eles estão querendo mexer em tudo, precisa tocar em tudo, assim. Então, isso é interessante também, assim. E deixa, se quiser morder o livro, isso vira até uma lembrança. Ela vai, depois essa pessoa, ela vai ter 18 anos, olha o livro que você mordeu. Quando ela tiver filho, ela vai contar histórias para o filho dela e tem a mordidinha dela. Isso é muito especial. Nossa, isso é muito especial. Isso é uma transmissão do conhecimento, isso já se torna uma história, não é verdade? Muito bom, é verdade. Nossa, Priscila, muito bom falar com você, muito legal esse sabor que você deu. O tema é bastante abrangente, nós poderíamos passar a tarde toda aqui falando sobre isso, né? O tema realmente é delicioso. Agradeço demais, Priscila, a sua presença por estar aqui conosco, né? Então, agradecido a Priscila aí, tá? Agradeço também a presença de todos vocês que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado muito desse conteúdo, tá? Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar ali o sininho para acompanhar os nossos próximos vídeos, tá? Então, obrigado a todos e até uma próxima.